Eu saúdo todos com a graça e com a paz que há no Senhor Jesus. Quero dizer mais uma vez que estou empolgado, estou alegre demais de novo, radiante de alegria, de poder falar para esse público maravilhoso, essas pessoas maravilhosas, essas pessoas lindas, essas pessoas que não medem distância para examinar a palavra. Estou feliz demais de novo, estou no 220 de novo, 1000 por hora. Estava ansioso para chegar a hora de eu poder liberar esta palavra, esta palavra profética, esta palavra poderosa. E antes de eu entrar nessa palavra poderosa, estou muito alegre, viu, de poder de novo, cara a cara, nós falarmos uns com os outros assim de perto. Nossa, é maravilhoso, é muito bacana. Estou feliz demais, alegre de poder ver cada pessoa de novo. Eu tenho certeza que vocês vão retribuir da mesma forma, né? Um olhando para o outro, cara a cara. É isso que Deus quer, né? A gente juntos e misturados. É fantástico, queridos, é fantástico eu poder de novo ver os meus lindos, ver as minhas lindas, ver o meu secretário aqui lindo também, o Alisson, jovem maravilhoso. Então é muito bacana. Mas antes de eu entrar nesta palavra tão poderosa que hoje vai impactar o seu coração, hoje eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que hoje você vai ver as casas de orações de outra forma, de outra maneira, e não de uma maneira equivocada. Antes de nós entrarmos na palavra, queridos, eu quero fazer menção de algumas pessoas, de alguns bispos, alguns pastores que eu tive o privilégio de conhecer aí em Goiás, e hoje eu estou morando no Nordeste, e eu conheci pastores espetaculares, conheci bispos maravilhosos, pessoas que vivem na simplicidade do Evangelho, pessoas despojadas totalmente de soberba, de orgulho, de vaidade, pessoas que realmente têm compromisso com os perdidos. Então eu queria fazer menção de alguns que eu tive o prazer de ser companheiro, e outros eu acompanhei de longe. E o Senhor Jesus nos ensinou na palavra dele que a gente conhece as árvores são pelos frutos. Aí eu quero fazer menção de uns que já ainda está no meio de nós, e outros já foram morar com Deus. O primeiro personagem que eu quero que eu me lembre aqui, que eu recordo, um grande pastor, foi o pastor Gessino, lá em Goiás. Quando eu morava lá, e eu acompanhei muito as aulas dele, realmente um pastor fantástico. E antes dele ir para morar com Deus, ele deixou vários pastores em Goiás, vários. Outro grande pastor que eu conheci também, e tive um prazer de ter ele como meu companheiro, foi o pastor Kiko. Pastor excelente, homem de Deus. Conheci outro pastor também abençoado, abençoadíssimo. Esse pastor, vou falar para você, rapaz, é muito especial para mim. Verdadeiro homem de Deus, pastor Miro, né? Pastor Miro, homem de Deus, homem de dor, homem de luta. Conheci também o pastor Robson, espetacular, despojado de tudo que você pode pensar de vaidade, aquele homem tem. Aquele homem anda lado a lado com o Jesus da Bíblia. É um dos maiores pastores do Brasil que eu conheço, é o pastor Robson. Simplicidade está ali. Um homem que não faz acepção de ninguém. Para ele, do rico ao pobre é tudo igual. Na casa de oração dele, do doutor ao porteiro, o tratamento é igual. E é raro
ter um pastor igual o pastor Robson no Brasil. É raro, ele é espetacular. E tem mais pastores, conheci também o pastor Antônio Costa, de longe. Igual estou frisando para vocês. Um grande pastor também, o pastor Antônio Costa. Conheci ele de longe, igual estou falando para vocês, que a gente conhece a árvore pelo fruto. E assim muitos pastores e muitos bispos que eu tive o privilégio de conhecer, e todos esses pastores e bispos que eu estou citando aqui, meus queridos, eles me ajudaram. Eles me ajudaram na palavra, me ajudaram com bens materiais, todos eles. Então vai aqui um beijo para os que estão ainda aqui, os que já foram, um beijo no coração de cada um desses grandes pastores, desses grandes bispos. Mas o assunto que eu vou tratar e retratar nesta noite aqui com vocês, querido, é uma palavra espetacular, uma palavra que vai encher o coração de vocês de alegria, vai encher o meu coração de alegria. É tremenda esta palavra, uma palavra poderosa. Eu estou feliz de poder trazer este alimento espiritual para vocês. A gastronomia hoje aqui e a arte culinária, ela vem direto do trono de Deus, vem direto do trono da Bíblia. É um alimento que você vai falar assim, poxa, mas que alimento espetacular. Eu nunca comi um alimento espiritual tão gostoso igual esse. É uma comida espiritual que você vai querer todo dia comer, repetir ela, porque ela é ótima, essa comida. E eu vou dizer para você qual que é a comida. É suco de boldo e pudim de jurubeba. Mas Sara, suco de boldo e pudim de jurubeba. Mas Sara, aparentemente parece que a palavra, quando a gente fala, ela traz angústia, ela traz medo, ela traz dúvida, mas depois no futuro ela traz paz, ela traz paciência, ela traz toda sorte de coisas boas. Viu, meus lindos e minhas lindas? Então é isso que a palavra faz. Essa palavra aqui é espetacular. Este alimento espiritual que eu tenho agora a honra e o prazer e a responsabilidade de colocar toda essa responsabilidade aqui nas Escrituras para chegar até você, meu amado. Para chegar até você, minha amada. É tremendo esta palavra. Ela é maravilhosa. E antes de eu entrar nesta palavra maravilhosa, eu gostaria de perguntar algo para vocês, ouvintes da palavra de Deus. Suponhamos que vocês que estão do outro lado aí pegam um ônibus. Vocês pegam o ônibus de um destino ao outro. E este ônibus, eles não têm assento. Esses ônibus, eles não têm assento de forma alguma. Esse ônibus que vocês vão pegar de um destino no outro, estou contando uma ilustração, uma comparação, uma parábola, uma metáfora. Vamos lá no meu raciocínio. Vocês entram no ônibus, pegam o ônibus de um destino do outro. O ônibus na escada do ônibus que vocês vão subir não tem corrimão. Dentro do ônibus não tem cadeira, não tem assento para vocês sentarem. Dentro deste ônibus não tem um corrimão, aonde vocês colocam a mão. A única coisa que tem dentro do ônibus é só a cadeira do motorista, somente. E você entra neste ônibus. E quando você entra dentro deste ônibus, de um destino ao outro, o motorista apressado, ele pisa no acelerador e ele sai. E eu cá pensando com os meus botões, eu tenho a impressão que no meio do percurso, quando você caçar a sua dentadura, você já perdeu há muito tempo. Sim ou não? E continuando o ônibus, o percurso de você chegar no destino no outro, quem sabe, antes de chegar no destino, você já foi a óbito, meu lindo. Antes de chegar no destino, você já foi a óbito, minha linda. Antes de chegar no destino, você, meu amado e minha amada, já foi a óbito. Sabe o que representa este ônibus? Este ônibus sem corrimão, sem corrimão nas escadas para você entrar para dentro dele, sem poltrona para você sentar. Sabe o que representa? Representa os bancos, os corrimão que faltam lá, e o motorista apressado representa todas aquelas pessoas que não querem aceitar a proposta de Deus.
É isso que esse ônibus representa. Representa todas aquelas pessoas que não querem aceitar a proposta de Deus. Vemos pessoas em todo quanto é caminho. Nós vemos hoje, na era moderna, pessoas em tudo quanto é caminho. Vários caminhos. E Provérbios 14 diz que há caminhos aos olhos do homem que parece reto, mas o fim é morte. Sim ou não? Vários caminhos. Esta palavra minha aqui é poderosa. Essa palavra minha aqui, eu quero que você receba, você abra o teu coração nesta noite, nessa rica oportunidade, neste domingo maravilhoso que vai ficar marcado. Hoje é domingo, viu, meu querido? Viu, minha querida? Viu, minha linda? Hoje é domingo. Domingo é o dia que eu mais gosto. Eu gosto demais do domingo. Domingo é o dia de Deus. Segunda-feira é dia de Deus. Terça-feira é dia de Deus. Quarta-feira é dia de Deus. Terça-feira é dia de Deus. Segunda-feira é dia de Deus. Todo dia é dia do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquela palavra do pensador apóstolo Paulo, grande filósofo. Talvez você não saiba o que quer dizer. Eu gosto de citar essa palavra, dizer um grande filósofo. Talvez você não saiba o que quer dizer um filósofo. A palavra filosofia, eu vou te ensinar agora, meu querido. Vou te ensinar agora, meu lindo e minha linda, o que quer dizer a palavra filosofia. A palavra filosofia quer dizer a ciência que estuda os comportamentos humanos. Quem melhor do que Paulo para estudar os comportamentos humanos nos dias dele? Então esta é a mensagem que eu quero trazer aqui nesta noite para você. E essa mensagem que eu vou trazer é interessante que ela não é para fofoqueiro, ela não é para fofoqueira, essa palavra aqui não é para ladrão, essa palavra aqui não é para maconheiro, essa palavra aqui não é para homossexual, essa palavra aqui não é para meretriz, essa palavra aqui não é para preguiçosos, esta palavra aqui não é para as pessoas que vivem na Cracolândia, tanto no Brasil como no exterior, também não é para eles. Esta palavra aqui não é para os problemáticos, correto? Esta palavra aqui não é para as problemáticas. Então, para quem que é esta palavra, evangelista Antônio Carlos? Esta palavra aqui é para bispo e para pastor. Infelizmente eu não posso falar de todos igual eu falei, mas desses daqui, alicerçado no manual de costume, eu vou falar sobre esses bispos e sobre esses pastores. Essa palavra é para esses bispos e para esses pastores. Mateus 21, 12 é o tema da nossa fala nesta noite. Palavra maravilhosa, palavra poderosa. O tema desta noite, Mateus 21, 12, a purificação do templo. E tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que vendiam, os cambistas e todo mundo, aquela cambada que fazia a maior gambira dentro da casa de Deus. Ele chegou e disse: a minha casa chamará casa de oração, mas vós fazeis covios de ladrões. Olha que interessante, vamos tentar raciocinar, vamos tentar buscar, entender porque nos dias do Filho do Homem, nos dias do Senhor Jesus, ele viu isso. Não é palavra do evangelista Antônio Carlos, não, viu? Do evangelista Arruda, não é palavra minha, é palavra de Deus, é palavra da Bíblia. Aí a gente vai examinar para ver aonde a gente vai chegar aqui com isso aqui. Vamos examinar para saber qual é a verdadeira situação que está por trás desta palavra. Que muitas pessoas hoje, na era moderna, faz vista grossa, queridos. Olha que palavra poderosa, olha que palavra especial que o Filho do Homem falou no templo. A minha casa chamará casa
de oração, mas vós fazeis dela covios de ladrões. Então é interessante eu e você notar e raciocinar. Você está raciocinando também, irmão Alisson? Sim. Se eu e você raciocinar, nós pararmos agora para raciocinar, havia ladrões dentro do templo. Porque senão o Filho de Deus não teria falado, sim ou não? Está aqui. Mateus 21, 12. A minha casa chamará casa de oração, mas vós fazeis covios de ladrões. E hoje, na era moderna, os homens fazem vista grossa. Eles fazem vista grossa e não querem saber disso. E aonde eu quero chegar com os irmãos nessa rica oportunidade? Para eu e você nós não sermos confundidos. Lá em Oséias diz os seres humanos são destruídos por falta de conhecimento. Olha que coisa tremenda, nós somos destruídos por falta de conhecimento. E eu quero que você entenda uma coisa, você que está daí, meu querido e minha querida, você entenda uma coisa, os poderosos, seja em qualquer área que for o segmento, funciona assim, talvez você não sabe. A massa, que são os seres humanos, quanto mais você for ignorante, melhor para eles, ué. Quanto mais você for não entender nada daquilo que eles garantem que eles que tem a verdade, quanto mais distante você ficar da verdade, melhor para eles, ué. Olha para você ver como é que funciona os hospitais. Os hospitais, você nunca viu, não? Um dia você viaja aí em qualquer um local, igual eu viajo muito no Brasil, mesmo eu sem ter dinheiro, eu consigo viajar. As funerárias, elas ficam em frente ao hospital, as casas de funerária. Por que elas ficam em frente ao hospital? As casas funerárias. Por quê? O hospital mandar os mortos para lá e vender caixão. Aliás, vender caixão para as pessoas que morreram. Aí eles ficam ali, as pessoas não sabem, as pessoas entram no hospital e dali você não sai mais. Dali você já vai para o condomínio fechado. As funerárias ficam em frente. Por quê? Porque você é ignorante. Porque você é ignorante, eu sou ignorante, nós não queremos pagar o preço de conhecer a verdade. Está tudo isso aqui dentro do manual de comportamento. Então, por nós não conhecermos a verdade, nós a massa, nós acabamos sendo massa de manobra pela astuta dos homens. É por isso que eu gosto daquela referência de Davi, quando Davi pecou, quando Davi contou às pessoas. Davi pecou várias vezes, Davi pecava muito, ele era homem igual nós somos hoje, igual eu citei os pastores que eu gosto e tenho um respeito por eles, sujeito a todas as paixões. Ele disse em 1 Samuel, 2 Samuel, estou tremendamente angustiado, porém caia eu na mão do Senhor, que são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não venha cair na mão dos homens. Quantas pessoas estão caídas na mão dos homens hoje, caindo na mão do vereador, caindo na mão do deputado, caindo na mão do prefeito, caindo na mão do presidente da república, enfim, todas as mãos que não são de Deus, eles estão caindo nas mãos dos homens. Somos manobra de massa quando nós não conhecemos a verdade. Estão entendendo? Somos manobra pela astúcia dos homens quando nós não conhecemos a verdade. E hoje não é diferente no mundo espiritual, não. Aqui no Brasil, aqui, milhares de sinagogas, milhares de mesquitas. Talvez você não saiba, aqui no Brasil, sinagoga e mesquita é templo de pedra, templo físico, templo morto. Igual o templo de Salomão, que aquele bispo fez lá em São Paulo, lá. Ele fez aquele templo enorme, o templo de Salomão, e as pessoas chegam lá e elas ficam maravilhosas com o templo morto. Com o templo morto, com aquelas cadeiras toda macia, com ar-condicionado. O bispo colocou
tipo de coisa física para te fisgar. Sim ou não? Aí você não conhece a verdade que liberta, você vai lá e fica encantado com um templo morto. Por que você está dizendo isso? Eu não estou dizendo isso não. Quem diz é as Escrituras. O Filho do Homem chegou perto dos caras que tinham um templo muito maior do que o do Bispo Macedo. Esse templo do Bispo Macedo perto do templo de Jerusalém, isso aí não passa do barraco. Sim ou não? E o Filho do Homem chegou e falou para aqueles caras, aquela cambada de mala sem alça, igual nos dias de hoje, os escribas e os fariseus. Sabe o que o Filho do Homem falou para ele, o Filho de Deus? Vocês gastou 42 anos para construir esse templo. Eu derrubo isso aqui agora, em 3 dias eu restituo. Falou, você tem demônio, rapaz. Gastando 42 anos para fazer esse templo aqui luxuoso, magnífico, você vem com esse papo que em 3 dias você ressuscita, você levanta essas paredes aqui que nós gastamos 42 anos. Olha o tanto que os caras eram crus na palavra, olha o tanto que os caras eram tapados na palavra, igual nos dias de hoje. Aí ele estava falando da vida dele, ele estava falando da pessoa dele. Esse Jesus maravilhoso que está aqui, esse Jesus longânimo, esse Jesus poderoso, esse Deus maravilhoso. Ele estava falando desse Deus aqui, ó. Interessante nós notarmos que esse Deus aqui das mesquitas aqui no Brasil, das sinagogas, das casas de orações, é um Deus falso. Eu não quero esse Deus aí de certas casas de orações aqui no Brasil, nem de graça. Eu não vou generalizar, mas algumas das milhares que tem, eu não quero esse Jesus fajuta nem de graça. Esse Jesus fajuta que não faz nada. Esse Deus que não faz merda nenhuma, quero nem de graça. Mas esse Deus aqui eu quero. Esse Deus maravilhoso aqui, esse eu quero. Esse Jesus lindo aqui, ó, que não falha, que não tem sombra de variações. Esse Jesus aqui eu quero. Esse Jesus aqui é lindo. Esse Jesus aqui é maravilhoso. Esse Deus aqui, nossa, é espetacular. Esse Jesus aqui, esse Deus aqui eu quero. Agora esse Jesus desses bispos fraudulentos, esse Deus desses pastores fraudulentos, esses aí eu não quero nem pintado de ouro. E é desses personagens que eu quero falar. Você que está nas casas de orações aí, na sinagoga e na mesquita, presta atenção, olha para cá. Para você ter um pouco de entendimento. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis delas covil de ladrões. Você aí, ó, que tem feito aí, talvez você vai estar me ouvindo daqui a pouco, amanhã ou depois, pega a sua carapuça e põe na cabeça. Pastor fraudulento, bispo fraudulento da iniquidade. Pega essa carapuça e coloca na sua cabeça. Se você não tiver uma carapuça, você vai lá no seu quarto, lá pega aquela meia lá do seu sapato e coloca na sua cabeça. Bispo fraudulento, pastor fraudulento. Está aqui na palavra. Essa cambada de mala sem alça que está esparramada aí no Brasil, no mundo inteiro, não faz nada para ninguém. Nada. Não tem cesta básica, não tem obra social, não tem remédio, não tem nada. Só para eles. Venha a nós e o teu reino nada. Só para eles. É para esta cambada esta palavra. Para bispo fraudulento, para pastor fraudulento. E vou mostrar aqui na palavra, é isso que está acontecendo no Brasil. Sabe por que você está doente, minha querida, minha linda? Sabe por que você está doente, meu lindo? É porque você não quer examinar as Escrituras. Às vezes você não entende porque essa angústia sua, esse medo seu, essa melancolia sua, é porque você não examina. Aí você vai lá, o bispo fraudulento, o pastor fraudulento da iniquidade,
Está faltando levar só sua cama. Você já vendeu tudo que você tinha, você já vendeu geladeira, você já vendeu bujão, você já vendeu tudo, você não tem mais nada. Você hoje anda desse jeito, enferma, porque você não sabe o que você vai levar amanhã na reunião. Sim ou não? Você não sabe mais o que você vai levar na reunião. É por isso que você está assim, doente da alma. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai ser liberta. Você vai chegar e vai ser liberta. Mateus 10:8 diz assim na palavra, queridos. Olha que coisa fantástica. Mateus 10:8. Expelir os demônios, ressuscitar os mortos e curai os enfermos. De graça recebei, de graça dai. Mateus 10:8. Olha que referência linda. Expelir os demônios, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Coisa que esses bispos fraudulentos não dão conta. Esses caras não dão conta de curar nem dor de cabeça, meu. Nada. Essa cambada de preguiçosos. Vai pegar uma enxada, bispo fraudulento, pastor fraudulento. Vai pegar descarregar um caminhão de cimento, rapaz. Enganando o povo. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. E esses cães gulosos, cada vez mais ficando rico, cada vez mais. Por que é que na igreja desses caras aí, desses cães gulosos, é só bênção e nas outras igrejas dos outros pastores não tem nada? Deus é exclusivista? Porque nas igrejas deles é só grana, é muita grana. E nas outras igrejas o pastor não tem nem o que comer. E aí? Você já parou para pensar, meus queridos? Deus é exclusivista? Outro dia, eu vi o pastor Silas Malafaia, em rede nacional. O Brasil todo viu. Não é eu que estou falando, não. O Brasil, a imprensa, a mídia e a palavra que mostrou. Quando a Receita Federal chegou lá na casa do pastor, do conferencista, do vendedor de livros, do homem da agenda cheia, né? A Receita Federal chegou nele, foi conversar com ele, ele perdeu a elegância de bispo, de pastor, começou a brigar com o pessoal da Receita Federal. Aí o procurador de justiça falou assim: pastor Silas, mas R$1 milhão é muita grana. Vocês viram em rede nacional? Eu estou falando que a mídia mostrou, mas a mídia torce. Não, senhor, a mídia não torce. Tem coisas que é verdade, está aqui dentro. Aí ele falou: mas é R$1 milhão. A oferta foi R$1 milhão. Ele falou, e eu vi ele dando aquela entrevista, falando para o procurador de justiça: R$1 milhão. Aí o procurador de justiça falou: poxa, mas é muita grana. Da onde? Quem foi que te ofertou R$1 milhão? Ele falou: eu não sei. Foi o que ele respondeu. Aí eu pergunto, na igreja dele R$1 milhão, então o dízimo lá deve ser 5 milhões. O dízimo deve ser 5 milhões. Sim ou não? Os versículos que esses cães gulosos gostam, eu vou ler. Se eu não ler, eu falo de cor, porque eu conheço de cor. Viu, queridos? Está aqui, ó. Olha o que os cães gulosos gostam. Vou ler agora. Malaquias. Eu vou ler agora. Essa luz aqui toda vida me atrapalha aqui. Mas eu vou ler. Não adianta. Malaquias. A luz bate nos meus olhos aqui. Segura aí, amado. Segura aí. Aqui, ó. Olha o que os cães gulosos gostam. Não devemos roubar ao Senhor. Não devemos roubar ao Senhor.
Eles pegam isso aqui, ó. Olha para cá, meus queridos, meus lindos e minhas lindas. Olha o que os cães gulosos gostam. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler de novo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eles pegam isso aqui, este versículo aqui isolado, e arrebenta com a pessoa. Isso aqui, ó, este versículo aqui eu aceito, dízimo e oferta, aonde você for, se você sentir de Deus, de qualquer casa de oração que você entrar, qualquer sinagoga, qualquer mesquita, você pode dar os seus 10% da sua renda. Isso é mandamento de Deus. Agora a coisa que eu não aceito é a maracutaia que eles fazem dentro dos templos religiosos. Isso aqui você pode dar, se tocou no seu coração, isso chama obra social. Isso aqui trazer os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento, é para você fazer obra social. Você vai lá, o dia que você vai lá não tem cesta básica, você vai lá na casa de oração, não tem remédio, você vai lá na casa de oração, o cara não paga uma luz para você, você vai lá na casa de oração, o cara não paga um aluguel para você, você vai lá na casa de oração, o cara não paga o PVA do seu carro. Eu estou dizendo os fraudulentos, eu estou dizendo os malas sem alça. Só o bucho dele, ele só vê o bucho dele. Então é isso que o Senhor Jesus, naquela época, ele abominava, e nos dias de hoje ele continua abominando. É interessante nós notarmos por aí. Você vai andando por aí, você chega assim, você vê um prédio lá, o prédio era uma boate. Lá onde é que eles dançavam forró, e bebia, e aprontava, e no outro dia você passa lá naquele prédio, é uma igreja. O cara coloca a casa de oração lá onde é que era antro das trevas. Ele vai lá e coloca a placa no mesmo lugar onde é que era casa de demônios, ele coloca a igreja. Aí você passa mais na frente, você vai lá em outro lugar, talvez você está fazendo isso, meu querido e minha querida. Não faça isso não, é a palavra que fala. Chega lá, está vendendo roupa. Você chega dentro da casa da oração, de dia é um bazar, de dia é sapatos, é calças, é camisas, aí de noite é igreja. A minha casa chamará casa de oração. É interessante notar que todas as pessoas que fazem isso é porque está no natural, é a Bíblia que diz. Porque o Senhor Jesus nunca fez isso, de vender nada dentro da casa de Deus. Me mostra no evangelho dele onde é que ele vendia treinar na sinagoga, nas mesquitas, no tempo dele. Aonde que ele fazia isso, o Senhor Jesus aqui? Aonde que ele saía fazendo gambira? Dentro das casas de orações da sinagoga dos judeus, para ele manter os discípulos dele e aquelas pessoas que precisavam de comida. Aonde? Mostra para mim aonde que o Filho de Deus fazia isso. E hoje eles fazem, a maior venda é de gambira, os congressos de certas sinagogas e mesquitas no Brasil. Você vai lá na porta do templo, tem gravata, tem CD, tem DVD, tem terno. Você entra mais para dentro do templo, lá tem restaurante. Tudo vendido, só gambira. Aquela gambiraiada, é comida, é pamonha, é frango, é Coca-Cola, tudo vendido. E nada de graça. Outro dia, observando uma casa dessas de orações fraudulenta aqui no Brasil, aí aquele pastor fraudulento, aquele bispo da iniquidade, olhão ganancioso, ele falou assim: olha, amados, quando terminar aqui a escola bíblica dominical, vocês passam lá na porta que tem um pudim maravilhoso em calda, mas vocês pagam, viu? Vocês pagam. Aonde que o Filho de Deus fez isso aqui, queridos? Aonde que o Senhor
Senhor Jesus vendia as coisas aqui? Aonde? Ele não vendia de forma alguma. Eu observando, vou citar o nome, eu vou dar nome aos bois, viu, queridos? Aqui esse negócio comigo aqui não. Eu vou dar nome aos bois. Agora tem um evangelho aí, a minha casa chamará casa de oração, mas vós fazeis covil de ladrões. Trouxe esse evangelho aí mesclado aí, lá dos Estados Unidos, esse bispo Macedo, que é o evangelho da prosperidade, o evangelho de Jesus Cristo, é renúncia. Renúncia do ego, renúncia do eu. É igual está lá em João 3,30, é necessário que eu diminua e que Deus cresça. Trouxe esse evangelho que confunde as pessoas, um evangelho de chocolate, um evangelho de mamão com açúcar. O Deus da Bíblia aqui, o Jesus da Bíblia, sabe o que ele diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eles trouxe esse evangelho de mamão com açúcar, aí confundindo as pessoas estão todas enfermas. Todas as pessoas que aceitam esse evangelho que eles pregam falso, esse Jesus do Paraguai, esse Deus do Paraguai, as pessoas estão desviadas da fé, estão apostasia total. As pessoas não têm mais prazer de ir na casa de Deus, porque paga. Se você quiser ver Jesus, você tem que pagar. Você paga um envelope de R$50 ou R$100, você bota no envelope, aí o bispo da Igreja Universal, o Reino de Deus, ele vai queimar depois na fogueira santa de Israel, para você receber a bênção. Sim ou não? Faz aquelas campanhas malucas, virou os verdadeiros centros de macumba na igreja desse bispo, esse retardado. E você que é lá dele, você que congrega com ele, eu não estou nem aí se você vai achar ruim. Estou nem aí para você. É a palavra que diz: cães gulosos, bispo da iniquidade, pastores fraudulentos. Esse bispo botou esse templo de Salomão aí, por que ele não tira os viciados da Cracolândia, que é perto do templo dele aí em São Paulo, aonde ele expulsa os miseráveis da porta do templo dele? Ninguém está interessado no templo de Salomão, não. Nós queremos conhecer o Jesus da Bíblia. Nós queremos conhecer o Deus da Bíblia. Esse Deus verdadeiro, esse Deus que liberta, é aqui, esse aqui é verdadeiro, olha para cá. Esse Jesus aqui é verdadeiro. Esse Deus aqui é verdadeiro, aqui, das Escrituras Sagradas. Agora esse Deus deles aí, desses obreiros da iniquidade, não é verdadeiro. Faz todo tipo de falcatrua, vendendo tudo que vocês pensarem, muita venda. Vende. O outro é aquele Valdomiro Santiago. Vocês conhecem ou não? Aquele negão do chapéuzão. Aquele negão do chapéuzão só o sangue, viu? Como os evangélicos dizem aí, só Deus na causa, só Deus na causa. Dia desse estava vendendo caroço de feijão, viu, queridos? Olha para cá, vendendo caroço de feijão ungido a R$100, vendendo caneta Big dessa aqui, eu vou mostrar, viu, Brasil? Aqui, R$100 uma caneta dessa. Quanto custa uma caneta dessa lá no seu supermercado? R$1. R$1. E aquele negão igual eu tenho a liberdade de chamar ele de negão, porque eu também sou negão. Sou negão. E aquele negão vende a R$100. João 8,32, vou dar esse versículo maravilhoso para vocês, porque geralmente tem pessoas que não conhecem, poxa. Você tem que conhecer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É conhecereis, não é pagareis. E pagareis e vos libertará. Não é pagareis e conhecereis. Eu pergunto a esse Valdomiro, esse negão aí: quanto você pagou, Valdomiro Santiago, obreiro da iniquidade, fraudulento? Quanto você pagou para ser pastor? Você, bispo Macedo, fraudulento.
Quanto você pagou para ser pastor? Bispo Macedo, fraudulento. Porque aqui em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que você está se doendo aí, está em tempo de explodir de raiva, de ódio do evangelista Antônio Carlos? Porque você está seguindo o homem. A Bíblia diz: olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Quem que é o autor e consumador da tua fé, minha irmã? Quem que é o autor e consumador da tua fé, meu irmão? Olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Foi o bispo lá, o seu bispo, que você está aí, né, em tempo de desviar da fé pela essa palavra magnífica, essa palavra poderosa. Foi o bispo Macedo que levou pregos nas mãos? Foi ele? Foi o bispo Macedo que levou tapa na orelha lá no Gólgota? Foi o Valdomiro Santiago que levou lapadas antes de chegar lá, carregando a cruz nas ruas de Jerusalém? Foi o pastor Silas Malafaia que os romanos furaram a costela dele? Não, meus queridos, não foi não. Foi o Filho de Deus, esse Jesus aqui que é verdadeiro. Esse Deus aqui que é verdadeiro. Não é esses deuses, esses caras fraudulentos não, viu? Por isso que você está quase desviado da fé, fica seguindo o homem. Sim ou não? Jesus, sabe o versículo que todo crente como eu, a primeira coisa que todo crente como eu e como você tem que aprender, está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Olha que coisa linda. Não é bonito esse versículo, irmão Alisson? Sim. João 3,16, olha, Brasil. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Aí você chega no crente e fala: pô, você é crente, meu? Você é crente? Aí ele fala: sim, eu sou crente. Eu sou, da onde que você é? Eu sou das Assembleias de Deus. Aí o outro, você pede: você é crente da UA? Eu sou do Quadrangular, de 1000 instituições religiosas. Aí ele não sabe o que está em João 3,16. Aí você pergunta para ele: e Malaquias? Lá em Malaquias 3, do 7, do 10 em diante. Aí ele lembra: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por quê? Porque os cães gulosos, eles ensinam só isso. Só isso que eles ensinam. Eles não ensinam a pessoa a caminhar, fazer aquele discipulado do livro de Gênesis a Apocalipse. Esses 66 livros maravilhosos. Aí as pessoas têm preguiça de examinar as escrituras, porque dá trabalho, você tem que pensar, você tem que raciocinar. Aí elas vão lá comer o alimento do homem. Aí eles ficam te manipulando. Então que você entenda isso. Outra coisa também que eu tenho observado é que no reino de Deus tem uns agentes secretos. Sabia, meus queridos, minhas lindas e meus lindos? No reino de Deus tem agente secreto. Ué, como é que é isso? Eles não revelam para ninguém que são crentes. Eles ficam escondendo no trabalho, na rua onde eles moram. Não se revelam como pastores, como os bispos. Eles não se revelam. Eles vão para os cultos, um deles quietinho, pega os carros e vão. Agente secreto. Olha, meu querido e minha querida, a luz é para ficar no velador. Não é para ficar debaixo da cama. É para ficar no velador. E eles fazem isso. Eles vão para lá. Outra coisa também que eu reparei, e vou frisar aqui, essa cambada de bispo fraudulento, essa cambada de pastores da iniquidade, esses bunda mole, eles são machos. Sabe onde é que eles são machos, bravos? De trás dos púlpitos. De trás dos púlpitos, arrebentando com as pessoas, essa cambada. Mas não vai lá no menino de 15 anos que está segurando uma metralhadora para falar do amor de Deus para ele. Ele está com a banquinha dele, a mesinha dele de vender maconha, cocaína, todo tipo de droga em cima da mesinha dele, segurando um fuzil. Ele não vai lá falar do amor de Deus para aquele menino. Ele não vai.
O jovem de 18, 20 anos está lá no bar tomando cerveja, está lá no bar, lá fumando a chupeta do capeta, ele não vai lá, ele não vai, a moça está lá na esquina vendendo o corpo, o bispo fraudulento não vai lá, a moça está lá vendendo o corpo, ele não vai lá, na rua dele, ele sai para ir para a sinagoga dele, a rua dele está cheia de pessoas que querem conhecer Deus, porque elas fazem aquelas placas, elas fazem aquele tipo de situação que eles fazem, aquelas práticas libertinosas, é porque eles estão na ignorância. Mas lá de trás do púlpito eles eram o bonzão da boca. Lá de trás do púlpito eles mandam e desmandam de trás dos púlpitos. Outra coisa que eu observei nessa cambada desses obreiros fraudulentos, agora tem essa nova agora. Você não sabe se eles são pastores ou animador de programa. Fica o tempo inteiro contando piada. E conta uma piadinha, e conta outra, e vai contando antes de entrar na palavra, só contando piada. Onde é que Deus contava piada? O Jesus da Bíblia. Aonde que o Filho de Deus contava piada? E esses caras ficam contando piada em cima dos púlpitos. E é uma piadinha, o povo fica rindo, parecendo mais que você está num circo com animadores de programa. Jesus não brincava, ele falava parábola, comparações. Nunca brincou. Ele contava parábolas e comparações. Um exemplo, a raposa tem seus covios, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. A semente, nós comparado com a semente cai à beira do caminho. Vem as aves do céu e come a semente, outra cai em terreno pedregoso, morre. Ele sempre falou por parábola. Aí esses animadores de palcos nas casas de orações, só evangelho mamão com açúcar. Não ensina Romanos 6, 23? Você sabe o que está escrito, querido e querida? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele não ensina isso. Salmo 32, 9. Eles não ensinam isso. Olha, que palavra tremenda que eu quero passar para você. Eles não ensinam. O salmista diz no Salmo 32, 9: não sejais como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento. Eles não ensinam. Eles ensinam você a ofertar. Eles ensinam você a ficar debaixo do jugo deles. E eu quero ler um versículo aqui para não ficar nas minhas palavras sobre esses pastores fraudulentos. Eu vou ler, olha para cá, amados, o que diz? Vou ler um versículo desses pastores fraudulentos. No tempo de Jeremias, outro grande pensador. Outro grande pensador. Olha o que diz esse grande pensador, Jeremias. Ele também tinha essa visão, e nos dias deles não era diferente. As casas de orações lá era covil de ladrões. Você pode dar glória a Deus, meu querido? Pode? Você pode, minha linda, dar glória a Deus? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentaste, e não a visitaste. E não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Verso 3: eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar a seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Olha aqui quem está dizendo aqui, nos tempos de Jeremias já tinha os cães gulosos. Não é o evangelista Antônio Castro que está falando não, viu, amados? É o pensador Jeremias. Já existia essa cambada que existe hoje na era moderna. E levantarei sobre elas pastores que as apacentam.
e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, assim diz o Senhor. Olha isso aqui de novo, vou ler de novo. Olha para cá. E levantarei sobre elas pastores que apacentam e nunca mais temerão. As pessoas andam tudo tímida, com medo, e nem se assombrarão. As pessoas andam todas assombradas, e nenhuma delas faltará, assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 23 ao 4. Ai dos pastores que destroem e despertam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores. Aqui, ó, não é eu não, é Jeremias que fala. Vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentaste e a não visitaste. Eis que visitarei sobre vós, seus obreiros, pastores fraudulentos, diz fraudulento, a maldade das vossas ações, diz o Senhor, eu mesmo recolherei. Isso aqui é lindo demais, querido. Olha que palavra poderosa. Deus vai recolher. Deus não vai deixar nós morrer na mão dessa cambada, não, em nome de Jesus. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentado. Cada esquina que você vai tem um coitado caído, uma coitada caída, porque eles afugentam. E vou mostrar que eles expulsam da igreja, viu? Olha para cá, os caras ainda expulsam. Tanto que os caras é mala sem alça. E se você, qualquer coisinha que você levantar contra eles lá dentro da igreja, dá um chute na sua bunda. Na hora. Põe você para vazar da igreja. Vou mostrar aqui, ó. Essa cambada. Vou mostrar aqui. Olha aqui. E levantarei sobre elas pastores que apacentem e nunca mais temerão e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, assim diz o Senhor. Tem mais. Você pode dar glória a Deus? Tem mais. Mais um. Aqui, ó, que eles expulsam da igreja. Esses obreiros fraudulentos, esses bispos fraudulentos. Eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não os recebe, pelo que se eu for trarei à memória a obra que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem receber e os lança fora da igreja. Olha aqui, meus queridos. Olha aqui, vou ler de novo. Segunda Epístola Universal do Apóstolo São João. Terceira Epístola do Apóstolo São João. 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, bispo lá da casa de oração, mala sem alça, dessa cambada aí, ó. Bota a carapuça, viu, cambada? Procura ter entre eles o primado, não os recebe, pelo que se eu for trair à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem receberem e os lança fora da igreja. Então fica esta palavra, viu, meus queridos? Fica essa palavra, que você procure a buscar nas escrituras o entendimento, para que você não seja mais uma vítima deles, para que você possa ter entendimento do que é andar com Deus. Não precisa de sair pagando, fazendo campanha de envelope, comprando água ungida, comprando tudo que é ungido. Não precisa. Você precisa de conhecer a verdade e obedecer. É isso que Deus quer que eu e você façamos como seres humanos, como pessoas. Mas por aí, as casas de orações, eu não vou generalizar, falar que todos não, mas milhares de casas de oração pelo mundo é covil de ladrões.
Então que fica esta palavra, que você venha buscar aqui para você não ser tragado por esses falsários, porque a Bíblia diz que nos fim dos tempos, eles, se possível, eles enganariam até os escolhidos. Você olha assim e fala, poxa, é vaso, rapaz. O cara faz e acontece, a palavra do cara é palavra profética. Mas quando você vai ver, você liga o YouTube, liga aí o YouTube, igual eu estou aqui, daqui a pouco você vê lá eles animando as pessoas, sem torcendo as palavras de Deus, torcendo o Evangelho de Deus, esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que salva, esse Evangelho que faz do preguiçoso um trabalhador, esse Evangelho que faz do dependente químico um liberto, esse Evangelho maravilhoso que faz de uma meretriz uma senhora, uma dona de casa, esse Evangelho maravilhoso que faz de um solteiro um homem casado, esse Evangelho maravilhoso que faz de um pobre um empresário de empresa e assim por diante. E eles ficam vendendo a palavra. Procure, eu peço a você com toda a simplicidade, procure examinar aqui, a palavra, examina aqui, não custa nada, para você não ficar se arrastando igual você está aí. Pode dizimar lá, Malaquias, igual eu li, dizima, faz as obras sociais, não leva só para as casas de orações não, desses obreiros fraudulentos não, desses bispos fraudulentos, não. Se Deus tocar no seu coração, você tira os 10% e vai lá e compra a cesta você mesmo e dá lá para a pessoa que está passando fome. Se de dar na casa desses cães gulosos não, eles querem que você leve lá para a casa do tesouro, para eles cada dia ficar andando de avião para cima e para baixo. Você já viu algum crente aí, servente de pedreiro, está andando de avião para cima e para baixo? Você já viu algum crente em lavadeira de roupa? Mas o bispo está andando de jatinho particular, Nova York a São Paulo, São Paulo a Nova York. Hã? Sim ou não? De São Paulo ao Pantanal, o negão igual eu aí, de São Paulo ao Pantanal, no Mato Grosso do Sul, onde ele tem as fazendas e aquele monte de boi com os dízimos e as ofertas. E eu vou dar uma palavra para você, Valdomiro Santiago. Pega lá, pega essas vacas suas, esses bois seu não, entre aspas, nunca foi seu. Você não é dono nem da sua vida. Nós não somos donos de nada. Isso aqui é só, Deus empresta para os seres humanos, e eles estão fazendo isso aí como se fossem os únicos moradores da terra. Eles fazem e desfazem da casa de Deus o que quer. Sabe por que Jesus, esse Jesus maravilhoso aqui nas Escrituras, olha para cá, esse Deus maravilhoso não estão dentro dos tempos desses pastores fraudulentos? Porque lá eles não aceitam, esse Jesus maravilhoso fica lá fora. Aí lá dentro eles põem o Jesus do Paraguai, eles botam o Deus genérico, esse Deus que eles arrumou, eles botam lá dentro. E esse Jesus aqui não. Esse Jesus verdadeiro aqui, esse Deus verdadeiro não fica lá dentro não. Aí você, Valdomiro, você pega essas vacas que não é sua e vende, e segue o Jesus maravilhoso da Bíblia e terá um tesouro no céu. Então não fique mais enganado não, viu, amados? Por essa cambada que fica aí só extorquindo no nome de Deus, não evangeliza ninguém. Ninguém eles evangelizam esses caras. Eles são agentes secretos do reino. Mas dentro da sinagoga deles, eles é o tal. Liga o YouTube aí, os caras estão lá, arrebentando com a senhora, exortando a senhora, está lá exortando o jovem, dando uma de santarrão lá, coisa que ele não é santarrão, coisa nenhuma. Jesus nunca fez isso, Jesus nunca. Ele conversava com as pessoas. Interessante que Jesus, a palavra dele era pouca. Ele falava só assim, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. No templo, quem manda é o homem. Lá no templo, se você não entrar, ler a cartilha deles, te dá um chute na sua bunda, se você não ler a cartilha deles. E esses caras que fazem isso é porque não conhecem o Deus da Bíblia. Eles não conhecem, acham que Jesus Cristo, o Jesus da Bíblia aqui, acham que foi só um profeta, como os muçulmanos lá do Alcorão, que os deuses dele é Alá, a mesma coisa do Deus de todo mundo.
que ele próprio falou, todos que o aceitaram deram-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, que somos nós. Aí eles acham que Jesus é só um profeta. Aí estão fazendo essa bagunça, destruindo aí o planeta. Você vai lá, olha para você ver que coisa louca. Você vai lá no Rio de Janeiro, só vê bala zunindo no ouvido das pessoas, e as casas de oração não resolvem nada. Você vai em qualquer lugar, está tudo arrebentado, e os caras cada dia mais bonitos, e as pessoas ficam rindo, assim nem pisca. Os caras contando piadinha lá, eles nem piscam. É por isso que sua vida está desse jeito, atrasada. Você fica doidinha lá para ouvir o homem, ele fica pondo melzinho na sua boca, e arrancando até sua cueca, e você não percebe. Jesus não. Deserto. Você vai para o deserto. Quer um exemplo? Ezequiel vai para o deserto, profetiza lá. Falou, mas Senhor, não tem nada lá, não se vira. Profetiza lá no vale de ossos secos. Vai lá, profeta Elias. Você não é profeta? Vai lá. Desafiar os 400 profetas de Baal. Vai lá, Elias, falar com o rei Acabe. Vai lá, João Batista. Fala lá para aquela mulher que não é legal ela ficar com um homem que não é o esposo dela. Sempre ele mandou os profetas ir de encontro às necessidades das pessoas. Hoje em dia esses caras querem ficar só dentro da igreja, quer mexer com capeta não. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Não querem mexer com capeta. Não vai em mesa de sinuca, não vai no prostíbulo, não vai lá na boca de fumo, não vai no campo de futebol, não vai. Senta lá, rapaz, na mesa de sinuca, pede uma Coca-Cola, você que é pastor, viu? Essa carapuça na sua cabeça, obreiro fraudulento. Vai lá na mesa de sinuca, pede uma Coca-Cola lá com o cara que está fumando um baseado, tomando uma cervejinha gelada, bebendo um goró. Os caras não correm, meu. Vai lá, senta lá e pede uma Coca-Cola e fala, oh, Jesus te ama. Vai lá para a moça lá que vende o corpo dela, fala para ela que ela é templo do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Chega na moça lá, ué. Vai atrás dos caras do corre. Não vai, ué. Cambada de bunda mole, esses bispos fraudulentos, esses pastores fraudulentos. Que Deus te abençoe, viu, meu amado? Você que teve essa paciência de aguentar eu até agora, desejo muita luz e sucesso para esse povo lindo, esse povo maravilhoso, esse povo que ainda é a luz do mundo, esse povo que ainda é o sal da terra e que tempera essa terra para que nós não venhamos ser destruídos pelas trevas. Que Deus abençoe vocês ricamente. E não esqueça não, viu, igreja? Não esqueça não, viu, meu lindo e minha linda? De mandar uma contribuição para nós podermos ampliar o estúdio aqui para continuarmos falando. No like aí, ó, no número aí, ó, no celular embaixo aí, ou na câmera. Qualquer coisa aí que você achar aí, manda aí pra gente aí, ó. R$1, R$2, R$5, R$10, 50 centavos. Pelo amor de Deus, manda para nós. Isso aí para nós continuarmos estudando com a barriga cheia. Que com nós aqui não tem negócio de fazer campanha de envelope não. Você bota R$1.000 no envelope e eu vou orar por você para queimar na fogueira santa de Israel. Não, de forma alguma. Aí vocês ajudam nós aí. E se vocês também não quiserem ajudar, o evangelista Antônio Carlos vai continuar falando que Deus é amor, que Deus liberta e que Deus salva. Até a próxima, viu, meus amados?